Sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. É uma satisfação muito grande estar falando com você mais uma vez, afinal de contas é com muito carinho e com muita atenção que nós fazemos esse vídeo para levar conteúdo sobre consórcio, esse segmento que cresce a cada ano, a cada mês aqui no Brasil. Eu sempre falo, não é a intenção do nosso canal, não é a minha intenção dizer o que é certo, o que é errado, o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Nós não gostamos desse tipo de abordagem. O que nós fazemos aqui é levar o conteúdo e deixamos que você decida se é bom, se é ruim, se é para você agora, se não é para você agora e tá tudo certo. Hoje nós falaremos de um assunto bem importante para quem busca por consórcio, seja pela primeira vez, seja pela segunda vez, é sobre as taxas que existem dentro de um consórcio. Esse vídeo é sobre isso, ele é um vídeo curto, afinal de contas não existem muitas taxas no consórcio, mas nós falaremos algumas para vocês, então fiquem aí e espero que vocês gostem. Pessoal, fiz uma brincadeira sobre o vídeo ser curto porque as taxas são poucas e na verdade elas são sim, são poucas taxas inerentes a um consórcio, a um grupo de consórcio. A gente já sabe, é importante a gente dizer para que a gente já jogar essa ideia lá para o lado, dar um pontapé nela, é que não existe cobrança de juros, não existe juros em um consórcio. Obviamente existirão taxas num consórcio. Afinal de contas, as empresas elas precisam sim lucrar, as empresas precisam sim pagar as suas estruturas, precisam pagar sim os seus funcionários. Ninguém trabalharia de graça, nem mesmo você. Acho que nisso a gente já concorda. Mas não é juros que existe, existem outras taxas e é sobre essas taxas que nós falaremos. A principal, a taxa que vai existir para qualquer consórcio, seja na administradora Itaú, seja na administradora Santander, na HS Consórcio, na Embracon, na Rodobem, seja em qualquer administrador, a taxa que sempre vai existir, independente do grupo, independente da administradora, é a taxa de administração. Essa não tem como fugir. Existem algumas taxas que a gente vai ver a seguir, que existem em algumas administradoras, em outras não, em algumas às vezes, mas uma que vai acontecer sempre é a taxa de administração. É nessa taxa, principalmente, que está atrelado todo o recolhimento, o faturamento das administradoras aí para lucrarem, para pagarem funcionários, estrutura, todas essas coisas que a gente já falou. Obviamente, essa taxa de administração ela vai ser variável. Ela vai variar de administradora para administradora e de grupo para grupo dentro da própria e da mesma administradora. O que faz variar uma taxa de administração dentro da mesma administradora é o prazo do grupo. A tendência é que quanto menor o prazo, menor seja a taxa de administração. Afinal de contas, menos tempo essa administradora precisará administrar esse valor que está lá no grupo de consórcio. Então a taxa de administração essa não tem como fugir. Tem como fugir de uma taxa muito alta? Tem sim. Tem como encontrar uma taxa menor? Tem sim, isso tudo tem como fazer, mas a taxa de administração ela vai existir para todos os grupos. Dito isso, o que pode variar de uma administradora para outra é a taxa de adesão. A taxa de adesão é uma prática legal, é uma prática permitida pelo Banco Central, mas o Banco Central ela também dá a liberdade para que essas administradoras definam o que querem fazer com relação a essa taxa de adesão. Então existem, por exemplo, administradoras como Embracon, Porto Seguro, que são administradoras que praticam a cobrança da taxa de adesão. A taxa de adesão nada mais é do que algum percentual, geralmente da própria taxa de administração, concentrada nas primeiras parcelas. Ou seja, para entrar num grupo da Porto Seguro, um grupo específico, precisa pagar uma taxa de adesão de 1% do crédito. Então, digamos que eu vá contratar um crédito de R$500 mil. Eu tenho minha parcela do crédito, digamos que seja R$4.000. Além desses R$4.000, eu vou precisar pagar, sim, esses 1% para entrar neste grupo específico. Por que que isso faria sentido?
Aí depende das características de cada grupo. Daqui a pouco é um grupo com um modelo de contemplação mais atraente, é um grupo que já está bastante em andamento, e aí vai depender das características comerciais de cada grupo. Eu, particularmente, aí é um parênteses bem grande, não gosto de taxas de adesão, porque essas taxas de adesão, elas são geralmente para cobrir custos operacionais, para diminuir o risco da administradora na operação. Eu, particularmente, prefiro trabalhar sem taxa de adesão ou com a taxa de adesão parcelada nos 12 primeiros meses, porque aí quase não se percebe. Essa taxa de adesão, ela também vai ser flexível, tal como a taxa de administração. Existem grupos que cobram 2% de taxa, existem grupos que cobram 1% de taxa, existem grupos que cobram 0,5% e existem grupos que não cobram nada. Então é muito peculiar e particular de cada administradora. O que pode trazer um benefício bastante grande na taxa de adesão é em relação à taxa de administração. Porque aí sim, por exemplo, existem grupos da Embracon, por exemplo, onde no mercado comum a taxa de administração é de 22%, nessa administradora em específico, num grupo específico, a taxa de administração total é 13%. Pô, são quase 10% aproximadamente de uma taxa de administração menor. Mas para isso ela cobra uma taxa de adesão de 2%. Então, há de se fazer, e é legal que se faça esse exercício. Pô, eu tô com uma grana, eu posso pagar uma taxa de adesão desde que a minha taxa de administração total seja menor. Aí eu vejo um sentido bastante grande na operação. Agora, se eu não tenho um benefício na taxa de administração e vou pagar taxa de adesão para entrar, eu particularmente acho que não compensa. Então, taxa de administração é uma das taxas do consórcio, taxa de adesão é outra. E aí, as duas vão variar de administradora para administradora. E aí a gente entra numa outra taxa que pode ser cobrada ou não pela administradora, e ela também vai variar de acordo com as características comerciais de cada uma das administradoras. No final das contas, lá no final do vídeo, a gente vai conseguir entender que todas essas taxas, elas, a não ser a taxa de administração, essa a gente já viu que é a remuneração da administradora, tirando ela, todas as outras elas poderão ser de acordo com a característica comercial. O fundo de reserva. O fundo de reserva, para quem não sabe, é um percentual pequeno da parcela, do pagamento que sai de cada parcela para ir para esse fundo de reserva. Esse fundo de reserva vai acumulando saldo e ele fica lá retido para alguma imprevisibilidade que o grupo possa ter no futuro. Digamos, por exemplo, na pandemia. Na pandemia houve uma inadimplência muito grande dos grupos, porque a economia estava muito afetada, as pessoas perderam trabalho, as pessoas não puderam trabalhar, o comércio não pôde abrir, então aquelas pessoas que tinham seus consórcios, elas precisaram deixar de ter. Mas para que as pessoas que puderam continuar tendo o seu consórcio e a possibilidade das contemplações continuarem a acontecer, havia esse fundo de reserva que foi pago por cada parcela no acumulado do tempo para que as contemplações continuassem acontecendo. Então o fundo de reserva ele serve justamente para isso, para algum imprevisto que haja dentro da economia que reflita diretamente aos consorciados que deixam de pagar os seus consórcios. Esse fundo de reserva garante a saúde do grupo e a permanência das contemplações. Quanto se paga pelo fundo de reserva? Isso sim vai variar de administradora para administradora. E olha como a variação é grande. Na HS Consórcio é 1%, na Caixa Econômica é 5%. Então há uma variação de administradora para administradora, 1, 2, 3, 4, 5%, tem até 7%. E aí tem que ver lá se você acha que isso vale a pena ou se isso não vale a pena. O que vai ser uma verdade aí para todas as administradoras, independente de quanto elas cobrem, é que ao final do grupo, para você que permaneceu até o final, esse fundo de reserva volta para você. Então olha que legal, pô, eu tenho lá o meu crédito de 1 milhão, digamos que o meu fundo de reserva era 1%, esse 1% para mim vai voltar lá no final do grupo quando eu já tiver com o meu consórcio quitado. Então não é uma remuneração da administradora, é realmente para manter a saúde do grupo caso aconteça alguma coisa, mas você recupera ele lá no final. Beleza? Taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, e agora nós iremos
para a última, porque eu estou aqui trazendo um apanhado mais geral e mais objetivo. A última desse nosso vídeo vai ser o seguro prestamista. Mas afinal de contas, o que é o seguro prestamista? Muitas pessoas não querem contratar o seguro prestamista, mas sequer sabem o que é. E se a gente for ver lá no detalhe, o seguro prestamista ele pode ser sim um grande benefício para que os seus herdeiros não fiquem com a dívida que você fez ao longo da sua vida. Então o seguro prestamista, de maneira bem resumida, vai dizer que quem tem o seguro prestamista tem o seu saldo devedor quitado em caso de incapacidade total ou de falecimento por parte do consorciado. Então digamos que o João lá, ninguém conhece o João, vamos dar um exemplo com uma pessoa que ninguém conhece. O João lá fez o seu consórcio imobiliário de 17 anos, como se prever, 17 anos para frente. Estava lá, foi contemplado, usou seu crédito, está pagando as parcelas, mas acontece uma fatalidade e ele vem a falecer. Se essa pessoa não tiver o seguro prestamista, por lei no Brasil, essa dívida passa a ser dos herdeiros do João. Se o João tem filhos, os filhos contraem essa dívida e precisam pagar essa dívida até o final, senão a administradora retoma o bem que está alienado. Então muitas pessoas acham que o seguro prestamista é só para que a administradora lucre. Mas olha que dor de cabeça pode ocorrer lá na frente caso não haja esse seguro prestamista. Pode ser sim uma dor de cabeça bem grande a ser evitada. O percentual desse seguro prestamista vai variar de administradora para administradora também. Há essa flexibilidade perante ao Banco Central para que a administradora determine qual vai ser o percentual cobrado. O que acontece geralmente é que esse percentual cobrado é sempre em cima do saldo devedor. Então, à medida que o saldo devedor diminui, e ele vai diminuir a cada parcela que a paga, anualmente esse seguro também diminui a sua cobrança. Porque uma coisa é eu cobrar um percentual X de 1 milhão, outra coisa é eu cobrar esse mesmo percentual em cima de 500 mil. E quem vai pagando seus consórcios todos os meses tem, obviamente, o seu saldo devedor cada vez menor e por isso o reflexo do seguro prestamista acaba sendo sempre cada vez menor. Essas são as taxas principais inerentes a um consórcio e elas não vão mudar no momento da tua contratação até o final lá do seu grupo. Então você contrata um grupo de consórcio sabendo exatamente qual é a taxa de administração, qual é a taxa de adesão, qual é o fundo de reserva e qual é também o seguro prestamista. Está em contrato. Essas taxas não vão mudar ao longo do seu grupo. E como prometido, foi um vídeo curto, afinal de contas, sim, são poucas as taxas inerentes a uma contratação de consórcio. Não é uma transação super complexa, é bastante preto no branco, não há muita dificuldade em fazer isso. O grande desafio é conseguir encontrar o grupo certo, a estratégia correta, de acordo com a sua necessidade. Mas aí você já sabe, assistiu esse vídeo até aqui, a Tramontana Consórcios está pronta para encontrar o caminho certo para a realização do seu sonho. Nos chame aqui no WhatsApp, bata um papo com o nosso analista, mas não saia também desse vídeo sem se inscrever e sem deixar o seu like. Espero que tenha gostado desse vídeo, ele foi feito com carinho por mim, Eduardo, aqui no sábado, e pelo Elvio, nosso cinegrafista da voz grossa, e até o próximo vídeo.